Fala, meu filhote, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de embriologia. E hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a fase de gastrulação e sobre a fase de organogênese, ou a formação dos órgãos do indivíduo, tá? Então, lembrando um pouquinho, na nossa aula passada de embriologia, a gente comentou sobre a fecundação, sobre o processo de segmentação. E aí, a partir disso, a gente comentou dos diferentes tipos de ovos que a gente tem nos animais e as diferentes segmentações que esses ovos podem ter. A gente comentou também que todo animal, para ser considerado de fato animal, ele precisa pelo menos chegar até a fase de blástula, sendo que o porífero, que são as esponjas do mar, só chegam até blástula. Ou seja, a gente vai começar hoje a falar de gástrula e dali para frente os poríferos não chegam, certo? Então os poríferos só vão até o estágio de blástula, certo? Mas a partir de quinidário, a gente começa a ter os indivíduos possuindo, esse processo chamado de gastrulação. Kevin, por que o nome gastrulação? Porque é justamente aqui nesse processo aonde a gente começa, onde a gente inicia a formação do tubo gastrointestinal. Pô, Kevin, significa então que a partir de agora o cara vai ter esôfago, estômago, intestino? Não, tá? Ele vai ter o espaço aonde tudo isso vai ficar. Então, onde a gente inicia todo esse processo de formação. Então, vale lembrar que aqui é igual construir uma casa, gente. Quando você constrói seu quarto lá na sua casa, a primeira coisa é delimitar o espaço que vai ser esse quarto. Você não vai já construir ele já com as paredes todas prontas, o piso todo pronto, a cama, não sei o que. Não, é passo por passo. Tá? E o primeiro passo é definir o espaço onde será aquele determinado cômodo. O embrião é igual. O primeiro passo é definir o espaço de cada coisa. E a gastrulação é onde a gente começa a definir esses espaços ali. Então é aqui onde a gente tem a formação dos nossos folhetos embrionários. Isso aqui é muito importante. Os folhetos embrionários são eles que vão virar tecidos no futuro. Então a partir daqui, aonde vão sair os nossos tecidos corporais. Legal? Então cada folheto embrionário ele acaba definindo alguns tipos de tecido. Vale lembrar que a gente classifica os folhetos embrionários de acordo com a posição deles. Então, a gente vai ter os seguintes folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme, e endoderme. Certo? Ectoderme mais externo, endoderme mais interno e mesoderme é o cara que fica no meio, beleza? Então são essas classificações de tecidos que a gente tem, perfeito? Aqui também eu vou ter a formação do que a gente chama de blastóporo. Blastóporo é a ponta da gástrula. Então, ele é a ponta da estrutura da gástrula, ela serve justamente para virar ou a boca ou o ânus do indivíduo, para virar a ponta do tubo digestivo, seja a ponta de cima ou a ponta de baixo, certo? E a gente vai ter o nosso arquêntero. O arquêntero nada mais vai ser do que o espaço aonde vai se formar o tubo gastrointestinal. Então, a gente chama ele normalmente de intestino primitivo. Então, intestino primitivo seria o meu arquêntero ali presente, certo? Aqui também a gente forma uma estrutura chamada de linha primitiva. O que é a linha primitiva? É um eixo, tá? Ele é um eixo onde as células vão migrar por ele e vão definir para onde que elas vão, tá? Então, basicamente, é a linha primitiva que vai definir os nossos eixos corporais. Ela que vai definir o nosso eixo, que a gente chama de céfalo-caudal, tá? Então, por exemplo, nós, mamíferos, cordados, o nosso sistema nervoso ele é aqui atrás, o nosso cérebro está aqui atrás e nossa medula espinhal está aqui atrás. Então a gente tem um eixo, o eixo céfalo-caudal dorsal. Em outros animais, essa estrutura vai ser na frente. E aí vai ter o eixo céfalo-caudal ventral. Então, ele que vai definir o que é dorso, o que é ventre no indivíduo. É ele que vai definir todas essas migrações de células para formar os órgãos na posição correta. Então, a linha primitiva ela é super importante e é através dessas migrações da linha primitiva que você vai definindo, de fato, aonde que vai ser cada tecido, aonde que vai ser cada órgão. Então, você vai definir meio que o jeitão do indivíduo a partir dessa linha primitiva. E o surgimento dela é justamente na gástrula.
perfeito? Então, o que, que a gente vai ter ali na gástrula? Né? A gente tinha uma blástula, não era? Em que eu tinha uma blastocele, que era um buraco interno, né, com líquido ali e tal, e você tinha, né, ali a estrutura onde estava se desenvolvendo o indivíduo. Você começa a ter movimentos. Então, você tem movimento de embolia, você tem movimento de invaginação, e esse movimento ele vai trazendo umas alterações do tecido. É como se a gente estivesse pegando aquela blástula e apertando aquela blástula e movimentando ela lateralmente. E aí com isso ela vai virando uma estrutura que eu falo que se assemelha muito àqueles travesseirinhos de viagem que a gente tem, né? Já viu aqueles travesseirinhos de viagem? É exatamente a gástrula, tá? Então você vai ter um buraquinho na frente, que é o que a gente chama de blastóporo, você vai ter uma cavidade maior, que é onde geralmente a gente coloca o nosso pescoço, que vai ser o arquêntero, e você vai ter o revestimento dessa estrutura toda, que seriam as nossas almofadinhas, beleza? Então você vai ter o blastóporo aqui. O blastóporo, ele pode dar origem à boca ou pode dar origem ao ânus do indivíduo. Toda vez que dá origem à boca, você chama o indivíduo de protostômio. Toda vez que dá origem ao ânus, a gente chama o indivíduo de deuterostômios. Beleza? Kevin, quem que é o que na zoologia? Muito simples, galera. Decore o deuterostômio, tá bom? Só tem 2 filos que são deuterostômios. Equinodermos, que são as estrelas do mar, e os cordados, que são os nossos vertebrados. Beleza? Esses são os únicos filos que são deuterostômios. O resto tudo é protostômio. Então, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo e artrópode, todos eles são, né, protostômios. Kevin, o porífero? Porífero não é nada, galera. Por quê? Porque ele não chega até aqui, tá? Então, só a partir de quinidários, só a partir das estrelas do mar, que a gente tem os caras chegando até esse estágio. Então, porífero a gente nem coloca nessa escala aqui, porque ele não vai ter nem boca, nem ânus, não vai ter nada disso aqui, tá bom? Então, blastóporo, certo? Pode virar boca ou pode virar ânus. Perfeito? Aqui você percebe que tem a estrutura do tecido externo, que é chamada de ectoderma, e você tem aqui a mesentoderma. A mesentoderma ela pode fazer 2 coisas. Ela pode virar ou só a endoderme, ou ela pode virar a mesoderme e a endoderme. Beleza? E aí depende do bicho que a gente está falando. Então, por exemplo, os nossos quinidários, eles são diblásticos. O que significa ser diblásticos? Significa que ele só tem 2 folhetos embrionários. Ele só tem o folheto de fora, ectoderme, e o folheto de dentro, endoderme, certo? Agora, de plateuminto em diante, eu vou colocar outros, pode ser, galera? Os outros todos, eles serão triblásticos. Ou seja, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados, todos esses outros serão triblásticos, perfeito? Então eles vão ter ecto lá fora, vão ter a mesoderme no meio e vão ter a endoderme na parte interna, beleza? Então eles terão os 3 folhetos embrionários e não só 2, como acontece no quinidário. Kevin, o porífero? Porífero chega até aqui? Não. Então os poríferos eles não formam nenhum tipo de folheto embrionário. Logo eles são chamados de ablásticos. Ablásticos significa sem folheto embrionário algum, tá bom? Então ablásticos sem nenhum tipo de folheto embrionário. Perfeito? Galerinha, quando a gente fala de gastrulação, após ela, você vai ter a formação de cavidades internas dentro do embrião. Essas cavidades internas, você tem o arquêntero, que é a cavidade digestiva, e você tem a cavidade onde vão ter os órgãos viscerais. A partir do momento em que eu tenho a mesoderme, eu começo a ter tecidos de preenchimento, então começa a ter a possibilidade de ter órgãos internos.
E aí o que falta é espaço. Se tiver espaço, os órgãos se desenvolvem. Se não tiver espaço, não se desenvolvem. Esse espaço, essa cavidade, ela é chamada de celoma. Então, celoma, a definição dele é uma cavidade revestida totalmente por mesoderme. Beleza? Então, uma cavidade que é toda revestida por aquela mesoderme. E a partir desse celoma é onde eu vou ter justamente a formação do que a gente chama de órgãos internos, tá? Ou órgãos viscerais. E aí o que rola, galera? A gente começa, a partir que o indivíduo tem a mesoderme, a partir do momento que ele é triblástico, a gente começa a classificá-los em celomados, acelomados ou pseudocelomados. Vamos entender isso. O que é o indivíduo acelomado? É um indivíduo sem cavidade. É um indivíduo que não tem cavidade revestida por mesoderme, como acontece nos plateumintos. Os plateumintos são os únicos acelomados que eu tenho. Perfeito? Então, os únicos que não têm celoma, beleza? Então, não tem nenhuma cavidade interna. O que são os indivíduos celomados? Celomados são os indivíduos que têm uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. Então, você percebe que aqui, ó, onde tem um celoma, que é esse buraquinho aqui, certo? Essa cavidade está totalmente revestida pelo tecido rosa. Então, totalmente revestida por mesoderme. Então, a gente fala que ele é celomado. Quem que é celomado, Kevin? De molusco até cordados. Beleza? Esses caras aqui que são celomados. Beleza? Então, preste atenção. Molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados, todos eles têm celoma. Por que a gente colocou um anelídeo ali? Porque ele tem o mesmo formato vermiforme que um plateuminto e um nemateuminto. Então é mais fácil você comparar e de você visualizar a diferença corporal entre eles, certo? Agora, o nemateuminto, ele tem uma cavidade, ele tem um buraco. Só que essa cavidade, esse buraco que você está vendo aqui, ó, parte dele é revestido pelo tecido rosinha, que é a mesoderme, e a outra parte é revestida pelo tecido azulzinho, que é a endoderme. Então, ele não é totalmente revestido por mesoderme, ele é parcialmente revestido por mesoderme. Logo, a gente fala que essa cavidade ela não é uma cavidade celômica, ela não é um celoma verdadeiro, ela é um pseudoceloma. Então, a gente fala que o cara ele é pseudocelomado, ele tem um falso celoma. E o único que é pseudocelomado na zoologia são justamente os meus nemateumintos, tá? Que são meus vermes cilíndricos, beleza? Então, lembrar dessa estrutura. A formação do celoma a partir de molusco, ela está diretamente ligada a como que eu vou, de fato, dar origem ao meu blastóporo. Então, por exemplo, você tem aqui a formação de enteroceloma e esquizoceloma. O enteroceloma, ele vai acontecer nos indivíduos que são deuterostômios, que é quando o celoma ele surge longe do blastóporo. Percebe que aqui a formação do celoma ela está longe do blastóporo. Logo, o blastóporo aqui ele vai formar o ânus e a boca vai vir dessa outra região aqui, ó. A boca vai vir dessa outra região. Então, como o blastóporo forma ânus, a gente tem os deuterostômios. Legal? Agora, os caras que formam o esquizoceloma, tu percebe que aqui, ó, ele é formado próximo ao blastóporo, né? Então, a formação dele está perto do blastóporo. Logo, o blastóporo ele vai virar a boca e o ânus vai vir da outra região. Então, esse carinha aqui, ó, eles vão ser protostômios. Porque o blastóporo vai virar a minha boquinha, certo? Então, esses aqui são detalhes, galera. Detalhes que, assim, esse aqui, vou ser bem sincero, esse aqui geralmente cai pouco, mas é um detalhezinho que às vezes aparece no itemzinho e é esse detalhe que vai dizer se o item está certo ou está errado, tá bom? Então, só grava assim, ó, se eu sou deuterostômio, eu preciso ter o enteroceloma. Se eu sou protostômio, eu preciso ter o esquizoceloma, certo? Se você decorar isso aí já vai ser de grande valia, beleza? E é exatamente esse celoma onde a gente vai ter a formação do coração, do pulmão, da parte do fígado, do pâncreas. Então, toda essa estrutura visceral aqui, né? A gente tem essa formação através do celoma, tá? E isso é o que vai me trazer
organização para o cara, beleza? Então isso é super, hiper, mega importante, tá? Quando se fala de organogênese ou neurulação é a mesma coisa, é a formação do meu tubo neural. Então é aqui onde a gente vai formar a carona do embrião mesmo, é aqui onde o cara ele vai virar, né, praticamente, né, um ser vivo montado, vamos dizer assim, beleza? Lá no organogênese, a gente tem como evento principal, evento de início dele, a formação do que a gente chama de placa neural, que vai formar o tubo neural. O tubo neural é o que vai dar origem ao que a gente chama de sistema nervoso, tá? Então, por que neurulação? Porque é ali onde se forma o sistema nervoso do cara, beleza? Encordados, você também vai ter o surgimento de uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda é uma estrutura que vai ser substituída pela coluna vertebral. Por isso que ela só acontece em cordados, né? Porque só cordados que tem a coluna vertebral, né, existente ali nele, beleza? Então, o tubo neural aqui, ó, ele vai se formar justamente nessa região onde vai ser tua cabeça e a notocorda vai estar logo abaixo e ela vai formar aqui a tua região de coluna vertebral, que é essa região aqui de baixo ali da tua cabeça, certo? E ela vai formar esse eixo todo dorsal ali do teu corpo, mas ela só acontece em cordados. A gente acaba, principalmente aqui no ensino médio, mostrando só a imagem de cordados. Então, a gente acaba mostrando uma neurula que tem a notocorda, perfeito? Então, o que tu vai percebendo? Tu vai percebendo aqui que a placa neural, ela vai existir e essa placa neural, ela começa a se formar e começa a invaginar para formar o que nós chamamos de tubo neural, que é essa estrutura aqui que nessa imagem aparece formada, legal? Além disso, você vai ter os celomas aqui já formados. Então, aqui, ó, essas cavidades são as cavidades celômicas do indivíduo, que é onde vai formar os órgãos viscerais. Você vai ter a notocorda já formada. A notocorda é onde eu vou ter a substituição pela coluna vertebral, então a região onde fica a coluna vertebral. E o arquêntero, ele vai continuar aqui, né, revestindo aqui o intestino primitivo, beleza? Quando você olha para uma imagem dessa aqui, se você perceber, né, e aí a ordem é essa aqui, tá, galera? Ó, é isso aqui a ordem, beleza? Se tu perceber, quando tu olha aqui para a última imagem, quando ela já está totalmente formada, cara, esse cara aqui nada mais é do que tu, né? Olha teu corpo como um todo. Cabeça, não é isso? Aqui no tubo neural. Aí depois embaixo da cabeça vai ter tua coluna vertebral. Ao redor da coluna vertebral você vai ter todos os órgãos viscerais. E embaixo você vai ter sua parte intestinal, o seu bucho, tá? Então realmente é uma estrutura que vai dar sua ordem, vamos dizer, de acontecimento no teu corpo de cada tipo de órgão, legal? E tudo isso acontece na organogênese, beleza? Isso aqui é bem interessante a gente visualizar, tá? Para onde que vai cada folheto embrionário? Então, o que cada folheto embrionário ele vira um organismo adulto, certo? Toda vez que a gente pensa em folheto embrionário, vamos lembrar aqui comigo, o que é um folheto embrionário? O folheto embrionário ele é um pré-tecido, beleza? Então ele é uma estrutura que vai virar um tecido no futuro. Então para cada folheto embrionário que você tem lá no seu embrião, isso vai virar um tecido em você que agora é adulto, em você que já tem o corpo totalmente formado, beleza? Então, quando se fala de ectoderme, que é o tecido mais externo, ele vai formar principalmente as coisas mais externas do teu corpo. Então, por exemplo, a tua epiderme e os seus anexos da epiderme, como pelos, unhas, tá? Tudo isso aí, penas, garras, né, em alguns indivíduos, tudo isso aí vai ser formado a partir da ectoderme, legal? As glândulas sudoríferas, que são as glândulas que estão ali na porção externa, sebácea, mamária, lacrimal, que está tudo aqui para fora do teu corpo, né? Você também tem a formação a partir da ectoderme. As mucosas oral, nasal, anal, também que estão mais relacionadas para fora do corpo, também é formada a partir da ectoderme. A parte ocular, córnea, retículo cristalino também é formada a partir da ectoderme. Tá vendo que tudo isso aqui é externo? Além disso, se você lembrar, olha de onde vem a placa neural. A placa neural, ela vem do tecido externo. Então, a placa neural vem desse tecido aqui, ó. Se ela vem desse tecido, ela vem de onde? Ela vem da ectoderme. Logo, o seu sistema nervoso, ele vai ser todo formado a partir do quê? A partir da ectoderme, certo? E tem algumas coisas que são mais difíceis da gente decorar. Como, por exemplo, medula das adrenais, isso é bem decoreba, tá?
E esmalte do dente, ainda assim, é uma estrutura externa, então é mais fácil de decorar, tá? Mas a medula das adrenais é bem decorebão, tá? Então realmente essa aqui não tem como fazer pela lógica, beleza? O que a endoderme forma? Depois a gente fala da mesoderme. O que a endoderme forma? A endoderme forma tudo que é mais interno. Então, todo o seu sistema digestório, ele tem revestido a endoderme por ele. Se a gente olha também na imagem anterior, o que tu vai perceber? Que aqui tem um arquêntero, não é? Que é o seu intestino primitivo, e ao redor dele você tem um tecido chamado de endoderme. Então, todo o tubo intestinal ele vai ser formado pela endoderme. Logo, o revestimento ali do epitélio do seu sistema digestório todo, certo? Como esôfago, estômago, intestino, tudo vem da endoderme. Além disso, o revestimento do seu sistema respiratório também vem da endoderme, certo? Então, o revestimento toda a parte respiratória, traqueia, né, laringe, faringe, vem da endoderme. Os pulmões, as brânquias também. Você vai ter o revestimento da parte urinária, como a uretra e a bexiga, também vindo da endoderme. As glândulas que estão dentro da boca, salivares, né, o fígado e o pâncreas, também vindo da endoderme. E as glândulas tireoides e paratireoides, também vindas da endoderme, certo? Por que eu falei para você deixar a mesoderme por último, galera? A mesoderme é que forma mais coisa no teu corpo, tá? Então, gritantemente, a maior quantidade de tecido do seu corpo é de origem mesodérmica. Então, a manha é decore a endoderme, decore a ectoderme e a mesoderme é o resto. Beleza? Então, notocorda e a derme lá da pele, então a parte interna da pele é a mesoderme, cuidado com isso. Todo tecido conjuntivo é de origem mesodérmica, beleza? Então a derme é um tecido conjuntivo, logo ela é de origem mesodérmica. O sistema esquelético, que também é um tecido conjuntivo, todo tecido muscular também é de origem mesodérmica, então toda essa parte do sistema muscular, né, o sistema urinário, com exceção do revestimento, né, da bexiga urinária e da uretra, mas todo o resto dele ele é de origem mesodérmica. O sistema genital também, sistema cardiovascular, linfáticos, córtex adrenal, tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, pericárdio, pleura, peritônio, que são de revestimentos, né, pericárdio, revestimento do coração, pleura, revestimento do pulmão, peritônio, revestimento da parte, né, estomacal e intestinal. Tudo isso é tecido conjuntivo, logo também é de origem mesodérmica. Então, de fato, a mesoderme, ela forma muitas coisas, tá, galera? Então, a dica é decore a ectoderme, decore a endoderme e deixa a mesoderme para o resto, beleza? Então isso aqui é muito interessante, principalmente para você que vai estudar tecidos, né, em breve. Então você que vai estudar histologia, né, é legal você saber de onde, de qual origem embrionária veio cada tecido. Então, tecido epitelial tem origem em todos os três, né, folhetos embrionários. Então, tecido epitelial pode ser de origem ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica. Tecido conjuntivo, todo ele de origem mesodérmica. Tecido muscular, todo ele de origem mesodérmica. Tecido nervoso, todo ele de origem ectodérmica. Tá? Então, isso é legal de você saber aí, né, para você de fato, enfim, conseguir fazer as questõezinhas que abordam esse assunto. Beleza? Galerinha, por hoje é só, mas aula que vem a gente vai falar de anexos embrionários e um pouquinho de desenvolvimento humano, beleza? Beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!